Ah, oi, gente. Sou eu, o Douglas. E hoje a gente vai jogar pela segunda vez Angry Birds Friends. Eu sei que o jogo. Eu sei que eu gosto. Eu sou um fã da franquia Angry Birds. Meus personagens favoritos são o Red e a Stella. É. E foi por isso que eu mudei o nome do meu canal para Super Mario Stella. Desculpa, foi meu irmão que queria o celular. Né? Então vamos lá jogar. Agora fiz mais um recorde.